Ilíada, de Homero, Canto 2. Vou fazer 2 vídeos sobre o Canto 2. Então, nesse primeiro vídeo, lerei do início até o momento em que começa o catálogo das naus. Ali nós, então, vamos fazer um outro vídeo para esta parte. Verso 493. Deuses e heróis com elmos de crineira e quina dormiam noite adentro, exceto Zeus, a quem o sono não retinha. Meditava como honrar Aquiles, trucidando o contingente argivo junto às naus. Considerou melhor mandar o sonho atroz até o rei Atrida, e proferiu-lhe então a lígeras palavras: Vai, sonho adverso, até as naves dos aqueus, no interior da tenda do magno Agamenon. Repete exatamente o que passo a dizer, manda-o armar o quanto antes os aqueus, de longa cabeleira a fim de conquistar a urbe troica. Namorada Olímpia, os numes já não discutem, que Hera os fez ceder aos rogos, e aos troicos o revés persegue. Fim da fala, e o sonho parte assim que escuta suas palavras. Chegou às naus velozes dos aqueus num átimo, à procura do Atrida, que encontrou dormindo em sua tenda. O sono ambrósio o circundava. Em cima-lhe a cabeça tal e qual Nestor Nelida, ancião que o soberano mais prezava. A ele idêntico, Oneiros divino disse: Filho de Atreu, ginete admirável, dormes? Ao responsável pelas decisões da tropa, não é recomendável repousar a noite toda. Tais seus encargos. Núncio sou de Zeus, que mesmo estando longe nutre amor por ti. Ordena que armes os aqueus longos cabelos, já, pois será possível arrasar a imensa Troia. Não mais se ocupem dela os moradores do Olimpo, convencidos todos pelas súplicas de Hera. Ruína assula os troicos, como quer Zeus. Não desvies a mente desse assunto, o oblívio não te domine, assim que parta o sono doce. Ao término da fala, some, ali deixando-o pensar no coração o que não lograria. Considerou derruir no mesmo dia Troia. O ingênuo ignorava o que Zeus pretendia. Impor ainda muita dor, muito lamento a gregos e troianos em terríveis rixas. Ao despertar, a voz divina ainda ecoava. Sentou, se pôs em pé, vestiu a fina túnica brilhante e nova, sobre a qual lançou o manto, calçou sandálias rútilas, nos pés intrépidos, apôs na espádua a espada cravejada em prata, tomou o cetro imperecível dos ancestres e dirigiu-se às naus de aqueus couraças brônzeas. A deusa Aurora sobe aos píncaros do Olimpo para anunciar o lume a Zeus e aos outros numes. Agamenon mandou que arautos de voz límpida reunissem na ágora os aqueus longos cabelos. Feita a convocação, logo se aglomeravam. Mas conclamou primeiro os magnos anciãos, à beira do navio do rei Nestor de Pilo. Tão logo os vê, propõe um plano pertinente. Caros, ouvi-me, Oneiros divino veio, à noite ao meu encontro, enquanto eu dormia. Tinha o porte e a estatura de Nestor, idêntico. Dele escutei postado sobre a minha testa. Filho de Atreu, ginete admirável, dormes? O responsável pelas decisões da tropa não deve repousar a noite toda, tantas são as preocupações. Sou núncio do Cronida, que alimenta afeição por ti, embora longe. Ordena que armes os aqueus longos cabelos já, pois será possível arrasar a imensa Troia. Não mais se ocupam dela os moradores do Olimpo, convencidos todos pelas súplicas de Hera.
Ruína assula os troicos, como quer Zeus. Guarda isso no teu coração. Falando assim, voou e o doce sono me deixou. Vamos, vejamos como armar heróis aqueus. Impõe-se-me primeiro a lei de Temis. Devo propor que fujam nos navios de muitos remos, e cabe a vós dissuadi-los da intenção. Ao término, sentou-se. Então Nestor, patriarca de Pilo, arenosa, em pé, no meio deles, senhor de pensamentos percussientes, disse: Caros, hegemones e líderes argivos, se um outro aqueu nos revelasse um sonho assim, diríamos é falso, sem dar atenção. Mas quem se arroga ser o as de aqueus foi quem o viu. Consideremos como armar os dânaos. Fim da reunião, ausenta-se antes dos demais reis, porta-cetro, que aclamaram o pastor de povos. Os soldados se apressavam tais e quais enxames copiosos das abelhas. Sucedem-se da cavidade pétrea e voam em cachos ao redor da flor na primavera, enquanto outros voejando já se afastam. Assim das naus e tendas o tropel em massa, ao longo do baixio da praia, enfileirava-se para a assembleia. A voz flamante, mensageira de Zeus, os concitava a ir e aglomeravam-se. Tumulto na ágora, o chão estronda, enquanto a gente senta, graça à algazarra. Urlam, para contê-los, 9 arautos. Nada mais dissessem e escutassem os divinos chefes. O tropel se acalmava em seu lugar na ágora. Quando o clangor termina, Agamenon toma o cetro que forjara Hefesto e põe-se em pé. Hefesto dera a Zeus Cronida, Zeus o dera ao mensageiro Argicida, o magno Hermes transfere-o a Pélopes, domador de equinos. Pélopes o concede ao Atreu, pastor de povos, que o destina ao falecer a Tieste, rico em res. Tieste o entregou por fim ao rei Atrida, para reinar em muitas ínsulas e Argos. Nele se apoia quando fala para argivos. Caros heróis aqueus, sequazes de Ares, Zeus, filho de Cronos, enredou-me em dura agrura. Cruel, primeiro prometeu, com um sinal, o torna lar, após destruir a vasta Ílion. Mas em lugar tramou engano, impondo a volta, sem glória, a Argos, causador de numerosas perdas. Não há como fugir ao que decida. Destruiu os cumes de incontáveis cidadelas. E ainda destruirá, pois sua força é imensa. E no futuro então se espalhará a mácula da ineficiência de um exército tão grande, e renomado no combate contra um tão modesto adversário. E não se vê o fim. Se decidíssemos selar um pacto, aqueus e troicos, e contar os lados inimigos, juntando os troicos, mesmo os que ora estão em casa, e a cada 10 nos ajuntássemos os dânaos, e encarregássemos um troa de verter o vinho a cada 10, não poucos grupos sem copeiro ficariam. Tal a prevalência nossa sobre os que moram na Ílion sacra. Aliados de muitas urbes, bons de lança o socorrem, prejudicando quanto planejei. Impedem a destruição do baluarte bem povoado. 9 anos de Zeus Magnus se passaram. Pobres as vigas das embarcações. Podres as vigas das embarcações. Os cabos rotos. Nossas mulheres acomodam os pequenos no colo, choram nas moradas e não vemos a conclusão do que nos trouxe aqui. Me seja possível persuadir a todos. Rumo às naus, em fuga. Retornemos para os nossos lares, pois nunca tomaremos Troia de amplas vias. Assim falou. O coração no peito aperta da turba concentrada em sua peroração. A ágora se agita como a onda enorme do mar Icário, que Euro ou Noto, num arrojo das nuvens de Zeus Pai, fustigam.
Como quando o Zéfiro movimenta a messe com violento ímpeto e a espiga pende, assim movia-se toda a assembleia, ululando de alegria em direção às naus. Dos pés o pó subia num turbilhão. Em mútua exortação, os nautas buscavam os navios para lançar ao mar. Limpam espeques, urram para o céu ansiando a volta ao lar. E as quilhas tiram já das traves. Teria acontecido a volta contra a sina se era, não dirigisse a Palas sua fala. Infatigável filha de Zeus, porta-égide, de volta ao lar os dânaos fugirão à terra onde nasceram, pelo vasto dorso oceânico? Concederão a glória a Príamo e aos troianos? Helena argiva, causadora de incontáveis baixas entre os aqueus distantes de sua pátria? Busca os argivos vestes brônzeas sem demora, e com palavra afável dissuade os homens de lançarem as naus simétricas ao mar. Atena, de olhos glaucos, não desobedece, e dos cimos do Olimpo logo desce. Chega rapidamente às naus velozes dos aqueus. Vê Odisseu, um ícone de Zeus na astúcia. Imóvel, não tocava a nave negra, belo convés. A ânima e o coração padecem. Ao lado dele, Atena, de olhos glaucos, diz: Odisseu, multiastuto, filho de Laerte, assim então, de volta à pátria, fugireis a bordo das embarcações de muitos remos? Deixando quem a glória propicia, Helena, a argiva, para Príamo e troianos, causa de tantas baixas entre aqueus, longe da pátria? Vai imediatamente atrás da tropa acaia e com palavra afável dissuade os homens de lançarem ao mar embarcações simétricas. Falou, e o herói reconheceu a voz divina. Retira sem demora o manto recolhido pelo solícito arauto Itácio Euríbate, assim que encontra o Atreu, recebe dele o cetro ancestre, nunca perecível, que empunhou na direção das naus dos argivos, vestes brônzeas. E a cada basileu ou chefe que encontrasse tentava convencê-lo com serenidade. Mas que loucura é essa? Temes como um vil? Controla-te e concita os outros a ficarem. Não entendeste bem a intenção do Atrida. Está testando a tropa, que logo admoesta. Não escutamos o que disse no conselho? Tomara que não trate mal a prole acaia. Grande é a fúria de um rei, progênie do Cronida. Sua honra vem de Zeus, sapiente Zeus que o ama. Se por acaso visse algum soldado aos gritos, golpeava-o com o cetro e duro o criticava. Mas que loucura! Para! Atenta aos que outros falem. Aos de maior poder, seu fraco, seu covarde, és uma nulidade na assembleia e guerra. Não cabe a todo aqueu ser basileu, e é ruim a divisão do mando. Que haja um líder só, um rei que recebeu de Zeus, sutil, o cetro e as leis, a fim de que decida como agir. Sua fala impõe-se à tropa e novamente na ágora, a multidão surgia dos navios e tendas, tumultuando, como a onda do oceano rumorejante brame na orla, e o mar ribomba. Todos então sentaram quietos na assembleia, excetuando um Tersites, orador incontinente. Um vasto renque de vocábulos alojava no peito ao acaso, inepto e desconexo para o horror dos reis. O que lhe parecia ser o sumo era bufo. Ninguém mais bronco em Ilion, coxo, vesgo, ombros tortos, impondo ao peito. Em ângulo agudo culmina o cocoruto. Um raro pelo erguia-se. Por Odisseu e Aquiles era odiadíssimo, com ambos se indispunha. Contra o Atrida agora estridulava injúrias. Grande era o rancor dos dânaos contra o rei, mas não o explicitavam. Tersites, ao contrário, o acusava aos brados. Atreu, do que reclamas? Queres mais o quê? Tens carradas de bronze em sua tenda, inúmeras mulheres sob a tenda, as mais especiais, destinadas por nós quando invadimos urbes, e desejas mais ouro
que te traga um teucro domador de cavalo, pelo filho que eu ou um aqueu o tenha conduzido preso, ou uma fêmea nova para possuir em teus enleios reservados? Pois não fica bem para um comandante arruinar os sócios. Poltrões, velhacos, não aqueus, tão só aqueias. Voltemos para o lar em nossas naus. Que fique em Troia, digerindo seu butim, verá se todos nós tivemos serventia ou não. Alguém que fica aquém, mas muito aquém de Aquiles, que desonrou, deixou sem prêmio. É verdade que falta fibra ao coração de Aquiles, caso contrário não repetirias as ofensas. Assim Tersites agrediu o rei, pastor de povos. Odisseu postou-se ao lado dele, olhando com desprezo. Fala duramente. Seu desarticulado, embora paurador sem peia, evita ofender o rei. Garanto que não há no mundo pior homúnculo que tu. De quantos dânaos viajaram a Ilion? Não venhas arengar trazendo o rei à boca. Não vomites injúria, escogitando fuga. Nós não sabemos bem como serão as coisas. Se aqueus terão retorno afortunado ou não. Por isso vives ofendendo o Atreu, pastor de povos, porque Dânaos lhe dão copiosos dons, enquanto te empenhas em enlameá-lo. Pois ora afirmo o que há de se cumprir caso eu cruze contigo. Com esse teu ar de sonso, suma a cabeça do ombro de Odisseu. Telêmaco não possa mais chamar-me pai, se eu não puser a mão em ti. Se não arranco tua roupa, o manto e a camiseta, que o pudor protegem, para te remeter de volta às naus velozes, excluído das reuniões, golpeado por vergastas. Falou. Meteu o cetro no costado e no ombro de Tersites, que se contorce em meio às lágrimas. Um hematoma salta de suas costas sob o cetro ouro. Ar apalermado senta-se e retém apoplético o mar de lágrimas. Embora aflitos, os demais aqueus gargalham, e alguém, mirando seu vizinho, então dispara. Os feitos de Odisseu são incontáveis, seja como notável conselheiro ou guerreiro, mas nada bate o que ele fez nesta jornada, truncando ultrajes de um arengador de Araque. O coração destemperado nunca mais despeja termos ofensivos contra os reis. A chusma fala e Odisseu arrasa urbes, levanta-se com cetro à mão. Olhos azuis, Atena, tal e qual arauto, cala o exército, para que todos, do primeiro até o último, pudessem meditar no que ele aconselhasse. Com grande sensatez expôs o que pensava. Os Dânaos, Magno Atrida, agora estão querendo te reduzir ao pior dos piores entre os vivos. Não cumprem a promessa feita quando vieram de Argos, celeiro de cavalos. Voltariam só quando destruíssem Ilion bem murada. Como viúvas ou crianças que mal falam, reclamam que só querem retornar ao lar. Sei o quanto é penoso não voltar, ficar. Um mês tão só distante da consorte em nau de muitos remos, à mercê da tempestade no inverno em mar revolto, é algo que entristece. Já se passaram 9 anos desde aqui chegamos. Não se pode criticar que argivos busquem um navio bojudo, mas é vergonhoso retornar de mãos vazias. Resisti, meus amigos. Só um pouco mais, até que as previsões de Calcas se revelem falsas ou não. A todos nós que as queres não mataram, isto todos conhecemos bem. Ontem ou anteontem na Áulide, reunimos as naus que arruinariam Príamo e os troicos. Em torno da fontana, perto de um altar, oferecemos a hecatombe aos imortais. Sob o frescor do plátano, escorria a água e rompe o signo imenso, a serpe de costado fulvo, que o Olímpio trouxe à luz terrivelmente. No ímpeto do altar se enveredou no plátano. Havia um ninho de aves tenras sob o galho mais alto, oculto sob as folhas. 8 avícolas, que perfaziam 9 com a mãe da prole. A serpe come os 8 entre pios carpidos, e a mãe, voejando em torno, lamentava a prole. Num bote agarra a pipilante pela asa. Mas quando devorou a mãe e as 8 crias,
um deus assinalou a serpe, o que a mostrara, o amplo e sagaz Cronida, que a transforma em pedra. Paralisados, admiramos o ocorrido, como um prodígio se emiscuíra na hecatombe. Mas logo Calcas esclarece o vaticínio. Calais, por que motivo? Aqueus longos cabelos. Zeus trouxe à luz um grão portento de tardia conclusão, mas cuja glória há de ser maior. Como o dragão que deglutiu os 8 passarinhos e depois a mãe, o mesmo número de anos lutaremos, para tomar no 10º a cidade imensa. O que ele arengou então se cumpre agora. Permanecei, portanto, aqueus de belas Cnêmides, até derruirmos a ampla cidade Priâmea. Falou, e ressoou o ensurdecedor clamor argivo, junto às naus, terrivelmente. De aprovação ao que dissera o ilustre Itácio. Nestor toma a palavra, domador de equinos. Falais como crianças sem noção de guerra. O que há de ser das alianças e promessas em que nos empenhamos todos? Os acordos, os planos, libações, o que fazer com eles? Jogar no fogo? E as mãos com que selamos pactos? Nós somos bons na briga de palavras, ruins de decisão. Por isso aqui nos retardamos. Atreu, põe tua brava têmpora à frente de aqueus no prélio atroz. Como antes ocorria, deixa que 1 ou 2 pereçam esses danos que montam planos sós fadado ao fracasso. De antecipar a volta, antes que o Cronida nos faça ver se o que promete é falso ou não. Afirmo que o ardoroso Crônio assentiu quando os argivos embarcaram nos navios ágeis para matar e desgraçar os troicos, relampejando à destra um presságio grato. Ninguém se apresse, pois, a retornar ao lar, sem antes enlaçar a esposa de um troiano e vingue nossa agrura e quem lamenta Helena. Se o insensato decidir tornar ao lar, tente tocar a negra nau de muitos remos, que antes dos outros há de conhecer a morte. Planeja, rei, o que é melhor, mas ouve os outros, que não é de somenos o que digo agora. Divide a Atreu os homens por família e tribo, família auxilie família, tribo, tribo. Se assim fizeres, dana-os te obedecerão, e entre os chefes e peões terás como saber quem é ruim ou bom, pois lutam separados. Se a polis não cair, verás se assim um Deus o quis, ou se foi por inaptidão dos vis em fazer guerra. O Basileu então pondera. Mais uma vez, ancião, te impões numa assembleia. Houvesse 10, Zeus Pai, Atena, Apolo, 10 heróis argivos igualmente ponderados, e a cidadela Priâmea cairia em breve, vencida, fulminada pelas nossas mãos. Mas Zeus Cronida só me faz sofrer. Lançando-se em inúteis discórdias e conflitos, eu briguei com Aquileu por causa de uma moça. Fui quem primeiro se irritou com fala ríspida. Se um dia nossos pensamentos confluírem, nem um minuto só de paz terão os troicos. E de comer, que a guerra de Ares logo inflama, bem afilada a espada, bem lustrosa a égide, bem nutridos agilíssimos corcéis, e os carros, bem revisados em função do prélio próximo. Que a guerra odiosa se afigura plenidiurna. Está suspenso todo e qualquer descanso, até que a noite venha e aplaque a fúria bélica, e o suor encharque o bálteo ao redor do peito. Sob a égide ampla e humana, e a mão se canse a lança, e o suor encharque o rápido corcel no carro. Se ouvir alguém tentando se esquivar da guerra, à beira do navio bojudo esteja certo de que não fugirá dos cães nem dos abutres. Falou. Argivos gritam, como a onda contra a falésia elevada, quando noto a impele no abrolho nunca abandonado pelas ondas do vendaval, que vem de todos os quadrantes. Dispersam-se no meio das embarcações a chama, acendem no preparo do repasto. Havia quem sacrificasse a um dos numes, havia quem rogasse escapar da morte de Ares. O magno rei sacrificou um touro de 5 anos, gordo, oferecido a Zeus. Fez vir os anciãos, os panaqueus melhores, Nestor primeiramente, e o herói Domeneu,
os Ájases, os dois, o filho de Tideu, e em sexto, Odisseu. Sagaz como Cronida. Brado estentório, Menelau vem sem convite. Sabia como o coração do irmão sofria. Num círculo ao redor do boi pegam cevada, no meio deles Agamenon roga, súplice, Zeus nuvi escuro, morador do éter supéreo. Hélio sol não se ponha, a treva não descenda antes que eu faça despencar o passo troico. Na fuligem, incendiando seus portais. E com meu bronze rasgue o pano com que Heitor protege o peito. E os sócios ao redor de Borco no pó mastiguem terra com os dentes. Fala assim, mas o Cronida não lhe deu ouvidos. Aceita a oferta, mas alastra a pena amarga. Espargem grãos quando terminam a oração, degolam a seguir as reses e as escorcham, cortam as coxas que besuntam duplamente e jogam carnes cruas sobre elas. Queimam-nas no lenho desfolhado. Tostam a seguir no espeto as vísceras no fogaréu de Hefesto, e quando as coxas tostam, comem as entranhas. Cortam o resto em nacos que no espeto enfiam, cozendo com cuidado. Então avançam todos. Quando concluíram o preparo e o banquete aprontam, banqueteiam. Não faltou porção ao que ansiasse o coração, saciada a gana de comer e beber. Nestor Ginete fala então. Glorioso Atreu, senhor de heróis, não é o caso de perder mais tempo discursando. Não retardemos mais a ação que impõem os deuses. Que os arautos convoquem os aqueus de túnicas brônzeas, bradando entre os barcos. Quanto a nós, em bloco, pelo vasto acampamento aqueu, tratemos de despertar agora o ardor de Ares. Falando assim, persuadiu o rei Atreu. Voz de cristal, arautos clamam que os aqueus longos cabelos se preparem para a guerra. Os convocados se agrupam logo e os reis divinos, circundando a Atrida, os organizam com auxílio de Palas, deusa ólea azul, que empunha a égide imortal, valiosíssima, da qual sem franjas sobem pelo ar douradas em bela trama. Cada uma vale 100 bois. Irradiava, sobraçando-a, ao percorrer a tropa que instigava. A cada coração trazia força para guerrear sem trégua. E a guerra era mais doce do que retornar em naves côncavas na direção do lar. Fogo dizimador queimando uma floresta inteira monte acima, quando o brilho fulge ao longe, assim do bronze diva a vanguarda, plena e acendia a luz no ar que chega ao céu. Como o renque de pássaros inumeráveis, de gansos, grous, de cisnes de pescoço longo, no plano do Ásio, sobre as águas do Caistro, estadeando a esmo o júbilo das plumas, pousam estridulando, e a planície Troa, infindáveis fileiras dos navios e tendas se espalham. Na planície Escamandria, o chão reboa horrível sob os cascos, sob os pés. Nas veigas do escamandro, florescem e estancam milhares, feito flor e folha quando espolcam. Nuvens de moscas infinitas volteando o estábulo de pécoras na primavera, quando os tarros de leite extravasam quase tantos aqueus longos cabelos frente aos troicos, estáticos nos vals, ansiando exterminá-los. Como os pastores facilmente identificam a res de cabras misturadas pelo campo, de um lado e de outro os chefes iam ordenando o avanço militar, em companhia do As, cabeça e olhar de Zeus, relampeo arrojador, cintura de Ares, tórax de Poseidon, mega touro, no armento sobre excede solitário, encabeçando as vacas congregadas. Zeus, assim naquele dia concedeu porte ímpar ao Basileu, na pleiade de heróis. Dize-me agora, musas, que habitais no Olimpo, sois deusas, presenciais o que é, oniscientes, e nós a glória ouvimos, conhecendo nada, quem eram os hegemones e guias dânaos. Não poderia nomear a massa imensa, nem se 10 línguas e 10 bocas possuísse. Voz instancável, peito brônzeo, nem assim.
a não ser que as olímpias musas me recordem. Filhas de Zeus, o nome de quem foi a Ílion. Mencionarei sem lapso os líderes e os barcos. Oi, tudo bem? Sou o Frei Joaquim, esse é o canal Herdeiros de Homero, como vocês já sabem. E nós estamos então no segundo canto. Eu fiz em duas partes, né? Estou fazendo. Então, a primeira será esse vídeo de hoje, e depois o restante, o catálogo das naus, que é uma das partes mais áridas da Ilíada. Aqui no canto 2 nós temos Zeus obedecendo a Tétis, a ninfa, mãe de Aquiles. Ela pede que Zeus conceda uma vitória aos troianos e uma derrota aos gregos, porque Agamenon ofendeu Aquiles, tomando a presa de guerra de Aquiles, causando a ira de Aquiles. Então esse sonho, ele tem a ideia, né, o Zeus, de enviar um sonho para o Agamenon, falando que ele vai vencer os gregos, ou melhor, que ele vai vencer os troianos na luta, incitar os guerreiros a lutar contra os troianos, porque vai vencê-los. Então eles se reúnem ali, só que o Agamenon, ele faz algo contrário, ele quer testar assim a capacidade dos seus soldados, incita-os a voltar ao lar. Todo mundo fica animado, sabe, aquela ânsia de voltar ao lar. Daí então Nestor, Odisseu e outros vão se reunir com essas pessoas para fazer agora o inverso. Como vocês estão tão ansiosos por voltar ao lar, é hora de lutar. E ele vai contar histórias, né, que eles estavam, depois de uma luta lá contra os troianos, bebendo numa fonte, e apareceu uma serpente que comeu 9 pássaros, né? 8 filhotes e a mãe dos filhotes. Então ele está falando, é agora a época que vamos vencer, é o 9º ano da guerra. Vamos vencer agora. E aí tem um cara chamado Tersites, que é bem corcunda, que é feio, olha a questão da beleza, né? E o Odisseu, Aquiles detestava esse cara. Ele começa a xingar o Agamenon, aí o Odisseu fala um monte de coisa para ele, como nós ouvimos, né? Joga o cetro nas costas dele, bate nele, todo mundo começa a rir do grotesco, né? Então fala, você vai ficar calado agora e você não vai incitar os soldados a voltarem para o lar, não. O Nestor fala também, e Atena está sempre por ali, né? Ou calando o exército para ouvir o Odisseu, e temos então essa arenga, né? Essas falas aí desses heróis conclamando o pessoal para a batalha. Então aquela ideia que ele deu de voltar ao lar era só para testar a bravura dos soldados e incitá-los a voltar ao lar. Daí o Agamenon faz uma oferta a Zeus, e é interessante que fala, olha, Zeus, Cronida, não lhe deu ouvidos, aceita a oferta, mas alastra a pena amarga. Então Zeus não vai honrar Agamenon pelo que fez a Aquiles, para ser fiel ao pedido então de Tétis. Mas o Agamenon está pensando que eles vão vencer os troianos, aí vão derrubar, aí nessa última batalha que ele está pensando, Troia, né? Então nós temos todo mundo animado para a guerra, Atenas anima todos, né? Eles desistem então de retornar aos lares e se preparam para a guerra. Tem um verso aqui, olha, a guerra agora então era mais doce do que retornar em naves côncavas na direção do lar. Eles conseguiram convencer os soldados que é mais doce agora a guerra do que voltar ao lar. E eles estão ali na beira do rio Escamandro, e todo mundo assim louco para lutar, e o Homero faz um elogio ao Zeus, ao Agamenon, né, como ali que ele está com a postura de que ele tem o olhar e a cabeça de Zeus, a cintura de Ares e o tórax de Poseidon. Ele é o chefe agora, incitando o pessoal para a guerra. E aqui nós vamos ter uma nova invocação às musas. É interessante isso, né? Para que ele possa contar quais são os guerreiros que estão ali preparados para essa batalha que eles acham que será definitiva. Então Homero diz, dize-me agora, musas, que habitais o Olimpo, sois deusas, presenciais o que é, oniscientes, e nós a glória ouvimos, conhecendo nada.
somos apenas mortais, vocês sabem tudo. Quem eram os hegemones e guias Danaus? Quem são esses guerreiros que vieram, né? Quem são os chefes desses barcos? Quem são os guerreiros que saíram lá da Grécia, navegaram o Egeu para chegar aqui em Troia e lutar? Não poderia eu, né, Homero, nomear a massa imensa, nem se 10 línguas e 10 bocas eu possuísse. Voz instancável, peito bronze, nem assim. A não ser que as olímpias musas me recordem. Então são vocês, musas, que vão me recordar quem são esses heróis que estão aqui. Filhas de Zeus, o nome de quem foi a Ílion. Ílion é a mesma coisa que Troia. Vocês que vão me recordar quem foi a Troia. E aí ele fala, mencionarei sem lapso os líderes e os barcos. Então eu vou continuar aqui, né? Esse mesmo verso eu vou repetir num outro vídeo, porque senão vai ficar muito extenso. Tem mais de 800 versos esse canto. Aí nós temos então esse catálogo das naus. O Homero vai registrar para nós quem são os comandantes dos barcos, os guerreiros, vai enfiar alguns mitos, algumas histórias bem curtinhas. Ele escreve, gente, para os gregos, então não é para nós. Os gregos conheciam as histórias. Ele relembra algumas coisas aqui para ajudá-los, mas nós temos que muitas vezes recorrer aos mitos. Então ele vai contar algumas histórias e vai mostrar quem são os guerreiros, né, que foram para Ílion, para Troia, lutar para trazer de volta Helena, mulher de Menelau. Então esse é o segundo canto, né? Eu dividi em duas partes. A primeira parte do segundo canto. No próximo vídeo eu vou colocar então a segunda parte do segundo canto. Um abraço e até mais.